Olá pessoal, Marcela na área mais uma vez para trazer mais uma resenha de qualidade aqui para o canal. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma experiência de leitura maravilhosa que eu tive, que é essa aqui. O Cérebro das Pessoas Felizes, dos autores Ferran Casés e Sarah Teller. É um livro incrível que vai te ensinar um pouco mais sobre o seu cérebro, sobre a sua capacidade de se disciplinar para ter uma vida mais feliz e livre de ansiedade. Então fica aí comigo porque essa resenha promete, hein? Roda a vinheta. Bom, gente, então do que se trata esse livro incrível? O Ferran Casés, ele é um autor espanhol, ele é um escritor espanhol que teve uma vida muito sofrida por causa do transtorno de ansiedade dele. Então, desde criança, a juventude, o início da fase adulta, foi muito permeado por essas crises de ansiedade que atrapalhavam ele, né, nos relacionamentos, na convivência social. Então, Ferran procurou se aprofundar no assunto, estudar um pouquinho mais, buscar alternativas para controlar e gerenciar essa ansiedade. E aí surgiu a Sarah na vida dele. A Sarah, que é uma neurocientista, ela é doutora em neurociência, espanhola também. E ela, junto com o Ferran, eles formaram uma dupla incrível nesse livro, porque o Ferran trazia as experiências dele com ansiedade ao longo da vida, né, na rotina dele, na prática, né, no dia a dia. E a Sarah trazia para nós, traz para nós a explicação baseada na neurociência, nos caminhos neurais, na fisiologia do cérebro, nos mecanismos neurais que levavam o Ferran a ter esse tipo de reação diante das circunstâncias da vida. Então é muito interessante esse livro, gente, principalmente para quem tem uma experiência já, quem tem um certo conhecimento nessa área de saúde mental, de neurociência. Mas para você que é uma pessoa que quer enfrentar a ansiedade, que sofre com esse problema e quer encontrar alternativas bem práticas, esse livro também é muito interessante. Bom, gente, mas o que é ansiedade? A ansiedade é uma emoção, né? É uma emoção necessária à nossa sobrevivência. Nesse livro aqui, o Ferran e a Sarah relatam que nós possuímos um cérebro primitivo. Então, há mais ou menos uns 100 mil anos é que nós tivemos a nossa última evolução cerebral. Você imagina? Nós, com tanto estímulo, vivendo num mundo, numa sociedade super tecnológica, temos um cérebro, um aparato de 100 mil anos atrás. Pois é, muito difícil lidar com tanto estímulo. E isso gera o quê? Ansiedade. Ansiedade é uma forma como o nosso corpo encontra de se proteger, né, de tanto estímulo e também de repente antecipar questões futuras para evitar sofrimentos, vamos dizer assim. Só que a ansiedade generalizada e a ansiedade contínua, ela acaba se tornando um sofrimento também, porque ela gera o estresse. O estresse é isso, a ansiedade de maneira contínua. A principal emoção que está por trás dessa nossa ansiedade generalizada é o medo. O medo é necessário para a nossa sobrevivência, entendam. Se a gente não tivesse medo, a gente se arriscaria muito mais na vida. Porém, o medo em excesso trava as pessoas. Então, o medo excessivo faz com que a gente esteja sempre querendo antecipar o futuro, né? Isso nos torna ansiosos e estressados. O que acontece com o cérebro da pessoa que está sempre tentando antecipar o futuro? Uma pessoa ansiosa. Bom, libera neurotransmissores como a adrenalina. Então, como é que funciona esse mecanismo de ansiedade fisiologicamente falando no nosso cérebro? A gente capta uma informação exterior, a gente processa ela na nossa amígdala, que é onde o nosso cérebro processa essas nossas emoções, essas nossas sensações. Essas sensações elas vão para o hipotálamo e depois vão para a hipófise. E aí o que a hipófise faz? Manda um estímulo, né, para as nossas glândulas adrenais produzirem adrenalina para que a gente se prepare para a luta ou fuga. Então, é um instinto básico, é um instrumento básico do nosso organismo, a ansiedade. E é uma reação que nós desenvolvemos diante do medo. São comportamentos, gente, que são necessários para a nossa sobrevivência. Porém, como eu disse, há 100 mil anos atrás, a vida era diferente. Hoje, não tem necessidade da gente ficar estressado o tempo todo, porque a vida, ela pode ser mais confortável. A gente tem muito mais mecanismos de conforto, como a gente não tinha 100 mil anos atrás.
Quando a gente está nesse modo estresse, a gente não pensa muito. A gente se torna muito reativo. O que é a maneira correta de processarmos as nossas sensações, as nossas emoções e termos reações adequadas diante dela? Como é, na realidade, né, essa maneira correta? Essa maneira correta, ela prevê que as nossas emoções e os nossos sentimentos não sejam impulsivos e que passem por um processamento no nosso córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro que racionaliza esses instintos, essas emoções, tá? E o que acontece quando a gente está no modo estresse? A gente não racionaliza. Não dá tempo de essas emoções passarem por esse córtex pré-frontal. Então a gente age impulsivamente. A gente comete atos que muitas vezes a gente depois para pensar mais friamente. A gente pensa, meu Deus, não deveria ter feito isso. Se fosse em outra condição, eu não teria feito isso. Uma coisa bem interessante, uma observação bem interessante é a gente notar que o cérebro das pessoas consideradas psicopatas, pessoas com transtorno de personalidade antissocial, não processa as emoções no córtex pré-frontal. Logo, a gente diz que psicopata não tem sentimento, porque o que é o sentimento? É a emoção primitiva, são as sensações processadas pelo córtex pré-frontal e racionalizadas. Uma pessoa que é psicopata, dependendo do grau de transtorno dela, muitas vezes ela vai agir impulsivamente, não vai pensar, vai ferir, vai machucar, vai agredir, vai matar e vai responder pelas consequências dos seus atos. Mas nela, esse mecanismo é completamente ou então, em parte, falho, não tem conserto. Por isso é considerado um transtorno. Agora, nós, pessoas neurotípicas, quando nós estamos em estado de paz e tranquilidade, é completamente possível que a gente faça o gerenciamento das nossas emoções, dos nossos instintos mais primitivos, através da passagem de toda essa informação pelo córtex pré-frontal. Então é possível que a gente racionalize. Só que para fazer isso, gente, precisa de muito treino, porque a gente precisa lembrar que o nosso cérebro é de 100 mil anos atrás, lembra? Se você é uma pessoa que tem pais ou familiares ansiosos, você tem 30, 40% a mais de chance de ser ansioso também. Mas tem uma notícia boa. Existe, e é cientificamente comprovado, a neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de remodelar os nossos caminhos neurais para que a gente possa ter mais felicidade, sendo menos ansioso, menos impulsivo, encarando as coisas, as situações na vida com menos medo e gerando menos estresse. A gente precisa entender que o nosso cérebro ele foi feito para sobreviver, né, gente? Então ele prefere sobreviver do que ser feliz. Por isso que a gente precisa treiná-lo para ser feliz, né? E aqui no livro é interessante porque o Ferran e a Sara trazem várias técnicas que vão nos ajudar a remodelar esse nosso cérebro, a trazer mais racionalidade para o nosso comportamento. Esse nosso modo impulsivo de agir também acaba levando a gente aos vícios. Sabe por quê? Porque quando a gente tem uma vida muito estressante, gente, que a gente tem essa, como é que eu posso dizer, essa via neural muito rápida de assimilar os estímulos do ambiente, processar isso na nossa amígdala, sem passar pelo córtex pré-frontal e já reagir. Quando a gente vive nessa dinâmica de estresse, de resposta muito rápida, a gente busca mecanismos na vida de se afastar da dor para obter mais prazer. E aí que vem os vícios, e aí que vem os hábitos ruins e negativos. Por quê? Porque eu vou querer, gente, me conectar com coisas que me tragam explosões de dopamina, explosões de serotonina, para compensar esse mecanismo de estresse contínuo. Vocês entendem? Então, lógico que eu vou preferir, por exemplo, a alimentação que me traga essa dopamina espontânea. Uma alimentação, por exemplo, completamente cheia de gorduras, de carboidratos, açúcares, coisas que meu organismo primitivo vai interpretar como boas, porque antigamente o ser humano precisava comer muito para acumular bastante calorias, né? Para sobreviver. Hoje não, hoje a gente consegue ter uma alimentação mais constante e contínua, mas continuamos com aquele mesmo hábito, né? De nos entupirmos com alimentos com alto teor calórico e baixo valor nutritivo. E isso acaba atrapalhando também o processo de nutrição da nossa flora intestinal. Uma coisa que ele fala aqui no livro, que depois eu vou detalhar para vocês, é que a nossa flora intestinal é fundamental para o processo
como é que eu posso dizer? De prevenção da depressão, vamos dizer assim. Então, gente, vocês veem como esse processo como esse comportamento que a gente adquire de cultivar o medo, o estresse e a ansiedade, ele é nocivo porque é uma bola de neve. Então, eu vivendo uma vida estressada, vou buscar mecanismos compensatórios para isso, mecanismos muitas vezes que vão me trazer vícios em má alimentação, em drogas. Hoje em dia existe a ferramenta da pornografia também, né? E hábitos desenfreados nesse sentido. Então, eu preciso realmente resetar o meu cérebro, trazer hábitos mais saudáveis para esse cérebro, que é um cérebro mais primitivo. Eu conscientemente preciso, através da disciplina, que é uma ferramenta muito importante, que eles frisam muito aqui no livro, tanto o Ferran quanto a Sara, que é a nossa grande guia por essa história toda, porque ela vai explicar os mecanismos fisiológicos por trás de cada comportamento do Ferran, e a gente vai ler e a gente vai se identificar, porque eu me identifiquei em vários momentos aqui, gente. E assim, a gente se conhecendo, a gente consegue se antecipar as nossas próprias atitudes, os nossos próprios comportamentos nocivos, mas não de uma maneira ansiosa, de uma maneira mais racional. E como a gente consegue isso? A gente precisa reforçar a conexão entre a nossa amígdala, que é o nosso cérebro super primitivo, com o nosso cérebro mais desenvolvido, porque o córtex pré-frontal foi uma das últimas áreas do nosso cérebro a se desenvolver. Então a gente precisa reforçar essa conexão entre a amígdala e o córtex pré-frontal, para que essas emoções sejam racionalizadas. Mecanismos, formas para fazer isso. Vamos começar então a destrinchar cada um. Primeiro, respiração. Gente, a respiração é muito importante. A gente não sobrevive, sei lá. Eu, por exemplo, se eu ficar 3 minutos sem respirar, acho que eu já morro, né? Embaixo de sei lá, numa piscina, dentro de um lago, né? A gente morre muito rápido sem respirar. E por quê? Porque o oxigênio é fundamental para o nosso organismo, mais até do que a água e do que os alimentos. Então, a gente precisa dar o devido valor para o processo de respiração. E por quê? No livro, a Sara explica que a respiração ela é feita de maneira profunda e lenta, e eles ensinam uma técnica aqui de respirar 6 vezes em 1 minuto. Ela nos reconecta conosco mesmo, a gente se concentra em si, e ela ativa o nervo vagal. Ela estimula o nervo vagal, que é um nervo que estimula o sistema parasimpático, e através disso o nosso corpo entra em estado de relaxamento. Nossa, só de falar eu já começo a ficar relaxado. Segunda prática, e eu acho que um pouco óbvia, né? Prática de atividades físicas. Sim, gente, atividade física já é cientificamente comprovado que libera muitos neurotransmissores que trazem sensação de felicidade. Então, entre eles a serotonina, a endorfina, que são hormônios muito importantes para que a gente produza também essa sensação de relaxamento, de bem-estar. E o exercício físico, se feito de maneira concentrada, também colabora para que a gente se reconecte consigo mesmo. Por que é importante se reconectar e se centrar em si mesmo? Porque às vezes a gente está tão conectado com o que está acontecendo fora de nós ali no ambiente, e isso denota um estado de alerta frequente e constante. Por isso que essas práticas como a respiração, como a prática constante de exercícios físicos e também a terceira prática, a meditação, visam nos reconectar conosco mesmo. Vocês entendem quanto é importante esse processo de reconexão consigo para que a gente se desligue um pouco dos estímulos do ambiente, que são eles que são estressores? Se desconectando um pouco com esses estímulos do meio ambiente, nos conectamos conosco mesmo, nos enxergamos, respiramos, pensamos menos, sentimos mais, nos conectamos, nos exercitando com as partes do nosso corpo. Gente, isso é maravilhoso. Isso traz uma autoconsciência enorme. E a meditação então nem se fale. A meditação é praticamente um treino para você selecionar melhor os seus pensamentos. A meditação, gente, ela nos tira daquele loop de pensamento. A gente fica com looping de pensamentos. E quando a gente está ansioso, um pensamento vai puxando o outro, puxando o outro. E quando você medita, você aprende a não interagir tanto com esses pensamentos. E você vai deixando eles passarem. E você vai entrando num estado de ponto zero, gente, que é maravilhoso. Quando a gente medita, a gente respira de forma mais pausada. E mais uma vez,
A gente estimula o nosso nervo vago, que estimula o nosso sistema parasimpático. E uma coisa interessante que a Sarah fala no livro é que essa estimulação do sistema parasimpático, juntamente com o sistema cardíaco, faz com que nós nos conectamos melhor com o nosso cérebro. Sim, traz uma conexão maior com o nosso sistema nervoso. E em todo esse transe, esse relaxamento, a gente vai adquirindo aquele processo de autoconsciência que eu já citei para vocês anteriormente. Mais um pilar, alimentação saudável. Gente, alimentação saudável é algo óbvio, né? Assim como atividade física, a alimentação saudável, como eu já tinha mencionado anteriormente, é fundamental para que a gente nutra, principalmente a nossa flora intestinal, para que ela cresça de maneira a nos proporcionar os nutrientes adequados. Por quê? A nossa flora intestinal, principalmente os bacilos que nós temos no intestino, são importantes pela diminuição do cortisol, que é um hormônio de estresse que a gente produz quando a gente não dorme bem. E eu já vou entrar na questão do sono de qualidade. E também são importantes para a produção de serotonina, por exemplo. Então, as pessoas que se alimentam de maneira a nutrir a sua flora intestinal, então, se alimentam com frutas, verduras, legumes, cereais integrais, ou seja, alimentos ricos em fibras e mais natural possível, essas pessoas elas vão ser mais felizes, vão ter menos tendência à depressão. E isso existem inúmeros artigos científicos que comprovam isso que a Sarah relata no livro. Mais um item, o sono de qualidade. Bom, aí entra a questão do sono, da gente se preparar bem para o sono, porque no sono nós produzimos melatonina, a gente entra naquele estado gostoso, né, de depressão do sistema nervoso central, nosso corpo relaxa, nosso corpo descansa. Só que a pessoa estressada, ela também fica em estado de alerta durante o sono, por incrível que pareça. E aí ela produz cortisol. E o cortisol é um hormônio que, infelizmente, vai rebaixar o nosso sistema imune, porque é um hormônio que vai privilegiar na gente o estado de alerta, e em estado de alerta eu tenho que estar com os mecanismos mais importantes de funcionamento do meu organismo. Então o organismo entende que o sistema imunológico não é tão importante assim. E é aí que a gente adquire muitas doenças, muitas alergias, resfriado. Você pode ver, pessoa que não dorme bem, vira e mexe está resfriada. É por isso. Então, sono de qualidade e dormir no horário certo, comer, ter uma alimentação leve antes de dormir, não ficar tomando estimulantes como cafeína, procurar se exercitar umas 2, 3 horas antes de dormir, não se exercitar e logo em seguida dormir, porque também estimula. Então, gente, como é que eu posso dizer? Se preparar para o sono, né? Preparar a cama, tomar um banho gostoso, relaxante. Aí ele fala de você colocar uma luz azul, colocar ali, espirrar ali, aspergir no ambiente que você vai dormir, essências como, por exemplo, a de lavanda. São mecanismos muito importantes para te induzir um sono relaxante, revigorador e de qualidade. Bom, tudo parece meio óbvio, né, gente? Mas aí tem um ingrediente final que eles falam que é a disciplina. Sim, a disciplina é um mecanismo muito importante na vida, porque para adquirir todos esses hábitos e que esses hábitos tenham constância no nosso dia a dia, a gente precisa de disciplina. Então, para eu me alimentar bem, para eu dormir bem, para eu praticar exercícios, meditar. Ele fala do livro da prática de yoga também, que é interessante. Para eu praticar ao longo do meu dia, momentos assim onde eu vá relaxar, tirar uns minutinhos ali para pelo menos respirar, para sair um pouco daquele estresse do dia a dia, exige disciplina. Então, se você não tiver disciplina, não adianta você praticar nenhum desses hábitos que a gente conversou aqui. Não adianta você meditar de vez em quando, respirar às vezes, dormir bem um final de semana ou outro, se alimentar bem quando dá na telha. Não, disciplina é necessário, é essencial. E é algo que a gente precisa trazer para a nossa vida se a gente quiser evoluir, porque o nosso cérebro, para que a gente forme os caminhos neurais necessários à felicidade, que são todos esses que eu citei aqui, precisa de constância. Para eu formar um novo caminho neural, de acordo com a Sarah aqui no livro, leva mais ou menos uns 66 dias. Se eu praticar 66 dias, colocar esses hábitos que a gente leu aqui, durante 66 dias na minha rotina diária,
Ao final desse período, eles já vão estar incorporados na minha vida. E se eu não fizer, se eu não praticar, eu vou sentir falta. Vai parecer que... Parece que tá faltando um pedaço da gente, sabe? Eu falo isso porque hoje eu tenho uma prática de rotina que eu faço Ho'oponopono todos os dias. Então, quando eu não faço, por algum motivo que eu não consigo, gente, parece que tá faltando alguma coisa, assim. Eu não fico bem, eu não durmo bem, sabe? Eu não descanso enquanto eu não for lá e praticar o Ho'oponopono com o meu Japamala. Então é isso, gente. Primeiro, lembrar que o nosso cérebro é primitivo, que é um cérebro que tem esse mecanismo de ansiedade, de estresse. Por quê? Porque nós cultivamos muito o medo. Sim, o medo é necessário à nossa sobrevivência, mas tudo que é em excesso prejudica. Que nós precisamos, para ter uma vida mais feliz, diminuir esse impacto dessa ansiedade, gerenciar bem esse medo através da criação de novos caminhos neurais, através da conexão da nossa amígdala, que é responsável pelos nossos instintos e emoções primitivas, com o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela racionalização dessas emoções, ou seja, é responsável pelos sentimentos. Lembre-se, como eu falei, psicopatas, eu falei? Gente, eu não lembro se eu falei isso aqui. Mas os psicopatas, por exemplo, eles têm, né, deficiência nessa região do lobo pré-frontal. Então, eles têm uma má formação nessa região. Então, dependendo do grau de transtorno dele, ele vai ser mais ou menos transtornado, mais ou menos psicopata. Essa região vai ser mais ou menos comprometida. E aí, quando ela é muito comprometida, ela caracteriza aquele tipo de pessoa que não consegue conter de forma nenhuma seus impulsos mais primitivos. Então é muito perigoso, né? Por isso que eu digo que, dependendo do grau de psicopatia, a pessoa não pode sair nunca da cadeia. E já aproveitando esse assunto da psicopatia, eu queria dizer para vocês o seguinte. Tudo isso que eu falei é importante, mas a gente tem que levar em consideração também o meio em que a gente vive. Então, se eu tenho uma convivência no meu lar com pessoas que são tóxicas, narcisistas, psicopatas, pessoas que estão sempre ativando a minha amígdala, né? Provocando esses sentimentos, essas emoções nocivas, medo, gerando angústia e ansiedade em mim, vai ficar mais difícil eu conseguir ter disciplina, em primeiro lugar, e eu conseguir ter um êxito, né? Na aquisição desses novos comportamentos. Então, a gente dá uma estudada. Será que, de repente, também não é o ambiente que você vive, as pessoas com as quais você convive ou com quem você trabalha, por exemplo, que estão te atrapalhando também nesse sentido de se disciplinar, de ter uma vida mais tranquila, mais feliz, menos estressante? É de se pensar, e eu acho que se você conseguir evitar, né, de viver, né, tá no seu dia a dia ou de trabalhar nesse tipo de ambiente, vai te ajudar muito, vai colaborar demais com que você adquira, através dessas novas práticas, um cérebro remodelado e um cérebro mais feliz. Bom, pessoal, então essa foi a dica de leitura de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Leiam mesmo, vale muito a pena. Reflitam sobre os comportamentos de vocês, sobre o ambiente onde vocês vivem, onde vocês trabalham, se isso não é estressor, se isso não te gera angústia, né? E repensem a maneira de vocês viverem, porque qualidade de vida é tudo e ela começa aqui, ó, na mente da gente. A nossa mente, ela projeta tudo que nós temos aqui interiormente, ela projeta na nossa realidade. Então, se a gente remodelar a nossa forma de ser, se a gente se adequar a uma rotina que nos traga mais qualidade de vida e momentos onde a gente tenha mais conexão consigo mesma, e paz, né? Paz de espírito, que a gente não fique nesse looping infinito de pensamentos, nessa antecipação de sofrimentos do futuro, que não leva a gente a nada. A gente viver pautado no medo só faz a gente ser reativo, impulsivo. Muitas vezes a gente toma atitudes e tem reações que a gente não gostaria. Por quê? Porque a gente não racionaliza. Por quê? Porque a gente não dá tempo para o nosso cérebro raciocinar. A gente quer agir pela via rápida, pela via do impulso, do instinto, e isso não faz bem, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado mesmo de verdade. Leiam esse livro, gente, vale muito a pena. E é um livro, de repente, para ler mais de uma vez, porque traz muito aprendizado,
o cérebro das pessoas felizes. Espero que você conquiste um cérebro feliz, como eu tenho buscado também conquistar. Tá bom, gente? Muito obrigada por ficar até o final. Gratidão para você que me assistiu e até a próxima.